Ô, meus caros ouvintes da Rádio 87.9, Nova Serrana de Lagoa Nova. Estamos, nesse momento, dando início a uma entrevista com o deputado General Girão, deputado federal do Rio Grande do Norte, né, trazendo informações bastante importantes para o nosso município, para os nossos ouvintes. Bom dia, General Girão, deputado General Girão, seja muito bem-vindo a essa transmissão, você diretamente de Brasília, falando com os lagonovenses. Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia Marcos César, bom dia a todos os lagoanovenses. A 97, a gente precisa sim fazer esse trabalho de divulgação do que está acontecendo no Brasil, especialmente aí no Rio Grande do Norte, e com certeza é uma obrigação nossa prestar conta, sim, e estar sempre disponível para podermos conversar. Perfeitamente. Deputado, eu gostaria que a apresentação, principalmente da sua formação, da sua carreira enquanto militar. E, às vezes, a sociedade tem uma função um pouco distorcida na realidade da vida de um militar, da sua qualificação, da sua formação. E eu gostaria que você falasse assim, do início da formação da academia, dos postos que vão sendo galgados até se chegar ao generalato, né? Então, se senhor à vontade, fazer essa autoapresentação. Tá certo, muito obrigado. É uma pergunta, você sabe que nunca ninguém me fez essa pergunta, mas é interessante porque a gente, no dia a dia da vida da gente, a gente às vezes esquece das pequenas coisas que fizeram muita importância na vida da gente. Eu não tinha militar na família, eu não tinha nenhuma tradição familiar de militares. Era um aluno do Colégio Marista em Fortaleza, meu pai e minha mãe se casaram em Fortaleza e lá eu nasci. A minha mãe é filha de pau-ferrense, tá certo? Ela não é nascida em Pau dos Ferros, que meu avô, acabou minha avó dando a luz à minha mãe lá em Fortaleza também. Então, por isso, eu fiz a minha vida praticamente de adolescência, até adolescência em Fortaleza. E depois depois de aspirante, depois de formado, escolhi vir para Natal, fiquei 3 anos em Natal, conheci minha esposa, casamos, tenho filhos, tenho netas, e tenho família grande aí também no Rio Grande do Norte, e foi o motivo pelo qual eu terminei a minha vida profissional e fui morar em Natal. Mas como é que começou a minha vida? Eu era aluno do Colégio Cearense e tinha passado no vestibular de Medicina na Universidade Federal do Ceará. Só que eu também tinha feito um concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, porque naquela oportunidade os alunos do Colégio Marista, alguns alunos receberam a informação de que poderia ser feito um concurso para a entrada na vida militar. Isso daí já no ano de 1972. A mobilização, né, a busca de candidatos, ela sempre acontecia e continua acontecendo ainda. Os cursos de formação de pessoas para concursos militares, eles existem praticamente em todas as capitais do Brasil e algumas cidades grandes também. Então, eu não fiz concurso para nada nesse sentido aí, eu apenas estudava para poder fazer vestibular, fazia medicina, tinha começado medicina, e aí resolvi fazer o concurso para a AMAN, e passei. Hoje o concurso não é mais direto para a Academia Militar, o concurso é para a Escola Preparatória de Cadetes, fica 1 ano na preparatória, todo ano tem esse concurso, assim como tem concurso também para sargento. Quem tiver interesse, é só entrar no site das Forças Armadas ou no site do Exército, b.mil.br, e aí você vai ter essa orientação. E aí não tinha nenhuma orientação anterior de família militar, e entrei na carreira militar, gostei. Ainda cheguei a trancar a minha faculdade de medicina por 2 anos, mas depois realmente era a vida militar que me interessava e fiz a carreira durante 36 anos. Com aproximadamente 34 anos, eu concorri ao generalato. Você, quando faz a academia militar, você estudando e fazendo todos os cursos da carreira, curso de formação, curso de aperfeiçoamento, cursos de especialização, de pós-graduação, de mestrado, né, doutorado e pós-doutorado, você acaba concorrendo também ao generalato. Eu terminei a Academia Militar numa turma de 137 oficiais de infantaria, e eu fui o 5º oficial de infantaria a ser promovido a general, num total de 8 oficiais. Tá certo?
Então é isso. Fiz 2 anos de general, comandei uma brigada em Roraima, na Amazônia. Fui diretor de uma diretoria aqui em Brasília e pedi reserva porque recebi uma ordem absurda. Essa é uma mensagem que eu deixo para os militares. Quando você recebe uma ordem absurda, você tem que questionar a ordem. É como se você tivesse, por exemplo, se você fosse um médico e estivesse numa sala de cirurgia e alguém chegasse para você e dissesse assim, não, deixa esse paciente morrer. A resposta do médico tem que ser automática, de jeito nenhum, não vou deixar ele morrer. Eu vou tentar resgatá-lo, a vida, até o último instante. Isso é que fazem os socorristas quando ficam executando um protocolo de quase 30 minutos de massagem cardíaca para tentar reanimar alguém que tenha tido uma parada cardíaca. Então, a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. E ordem, quando você considera uma ordem absurda, você questiona. Eu recebi uma ordem absurda com 2 anos de general, de um cara que era o presidente da República à época, um sujeito que tem 9 dedos na mão só, e eu disse que não queria cumprir aquela ordem, não iria prestar minha continência para ele, porque a continência é essa saudação do militar, é como se fosse, é uma saudação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, é uma saudação militar, mas também é uma saudação em obediência àquilo que você acabou de receber. E eu disse, eu não vou prestar minha continência para essa ordem absurda de retirar fazendeiros de dentro de fazendas que estavam funcionando já há 30, 35 anos com plantio de arroz, ou então retirar pessoas que tinham nascido naquele local e que foram consideradas por uma decisão do presidente, à época, né, o presidente, esse cara que eu falei, a decisão dele de considerar que esse pessoal era invasor dentro de uma terra brasileira que tinha sido identificada como sendo terra indígena. Então foi lamentável, a gente passou por isso daí e eu disse, olha, eu vou embora para a reserva, e fui embora para a reserva. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Esses dias, agora, dia 31 de março, eu completei 14 anos de promovido a general. Desses 14 anos, eu estou com 2 anos já de deputado federal. Os outros 12 anos, eu fui secretário de segurança em 2 estados, Roraima e Rio Grande do Norte, um total de 7 anos, mais ou menos. E não me arrependo de nada que eu fiz, eu acho que é isso daí, você tem que seguir o seu destino, acima de tudo, a gente tem que seguir o nosso destino. Então foi isso que eu fiz, me considero hoje um servidor público do Brasil, e especialmente do povo do Rio Grande do Norte, do Potiguar. E tenho trabalhado para isso, procurando fazer a divulgação do nosso Rio Grande do Norte, procurando levar apoios e desenvolvimento para o nosso Estado, e questionando os desgovernos que a gente sabe que existem aí. Não sei se fui suficiente. Perfeito, muito satisfeito com a sua apresentação inicial. E quer dizer que, então, você chegou no primeiro nível de generalato, né? Que são 3, general de brigada, de divisão e de exército, né? Isso. É isso? Outra coisa, me parece que você saiu da academia no ano de 77, é isso? 76. Eu me formei em 77, estava sendo promovido a segundo-tenente. Isso, 77 eu servi aí no 16, em Natal, tá certo? Sim. Fiquei 77, 78, 79, formei 2 turmas do NPOR, comandei a companhia de apoio também do batalhão, tá certo? Então, deixei 3 anos da minha vida muito bem vividos no nosso Rio Grande do Norte como aspirante, segundo-tenente e depois primeiro-tenente. As minhas 2 promoções foram aí no Rio Grande do Norte, com muito orgulho, servi no batalhão Itapiru, no 16 RI dos saudosos que serviram aí no batalhão na época da Segunda Guerra e depois. Sabe que nós temos aí uma coincidência? Nesse mesmo ano, 77, eu estava também iniciando uma carreira militar como 3º sargento na artilharia. Então, esse período que eu esteve em Natal, iniciando sua carreira, eu também estava em Natal, só que em outra arma, né, na artilharia, e num nível bem mais inferior, como praça, como 3º sargento. Mas isso aí é uma coincidência de afinidade, né? Que a gente pode ter. Que bacana. Mas, general, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência no serviço público como civil, como secretário de segurança no estado de Roraima e no Rio Grande do Norte, abreviadamente. Olha, dentro de um quartel, você lida com hierarquia e disciplina de maneira bastante rigorosa. Eu sempre fui um comandante que procurava conversar com os meus subordinados.
Quando eu saí e fui ser secretário de segurança desses dois estados que você já falou, eu procurei fazer a mesma coisa, eu procurei dar continuidade àquilo que eu fazia, porque eu achava que eu estava realmente servindo ao público, né? O servidor público deve existir para isso daí. Só que eu me deparei com algumas situações de ações sindicais dentro das polícias, uma coisa que eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso daí, porque a polícia é uma categoria dos servidores públicos que anda armada. E se ela anda armada, armada pelo Estado para defender o Estado. Nós estávamos vivenciando períodos que alguns policiais usavam a arma que o Estado lhes entrega para defender o Estado, usavam essa arma para ameaçar o Estado com greves, com paralisações, com ações violentas. Então, isso foi algo não muito agradável com o qual eu convivi e confesso para você e para todos que vão nos assistir que eu continuo não concordando com isso, tá certo? Eu tenho colegas que fizeram greves, que fizeram, hoje colegas aqui, deputados federais, e todos eles me explicaram e entenderam o meu posicionamento e disseram assim, general, o senhor tem razão, o Estado não pode ser ameaçado por pessoas que usam a arma do Estado para defender o Estado. É um contrassenso, né? É uma incoerência muito grande isso daí ser permitido. Agora, na verdade, o que aconteceu naquela greve foi que foi uma reação de uma categoria profissional, uma reação violenta de uma categoria profissional que não era ouvida pelos superiores, né? Pelos que faziam a gestão pública. Então, o que eu digo é o seguinte, é muito importante a gente conseguir sempre estabelecer relacionamentos, conversas, portas e janelas para conversações, né? E veja que eu falo conversas, eu não falo negociações, tá? Negociatas é uma palavra que a gente realmente tem que evitar, porque, com certeza absoluta, ela não é boa para a sociedade. Fazer as conversas acontecerem é o rompimento, e o rompimento você deve evitar ao máximo, né? É importante que a gente trabalhe nesse sentido. Então, eu fiz essa grande comparação para dizer para você que, do meu tempo na vida civil, aí, como gestor público, a única coisa que eu lamento ao longo desse tempo todo foi exatamente isso daí. Fora isso, eu posso dizer para você o seguinte, eu tive uma oportunidade ímpar, tá certo? Federal e no Senado, nós só temos duas pessoas, dois deputados federais, que tiveram a experiência de ser também nos seus estados. Mas o militar, somente eu. Eu fui comandante militar, inclusive de fronteira, o tempo todo. E é uma experiência que carrega essa convivência direta com as forças policiais. Quem conhece bem a Constituição Federal, eu posso dizer para vocês que eu sou talvez um dos únicos aqui que tem uma vivência, um bom conhecimento profundo dos dois, a Constituição, o 142 e o 144. O 142 é aquele que enquadra as Forças Armadas, que são as forças do Estado, e o 144 que enquadra as forças policiais, as forças de segurança pública, chamadas na interessante, porque nas últimas eleições, principalmente 21, nós começamos a influir. A saúde passou a ter uma importância muito maior. Seria danoso que a pandemia está fazendo entre nós. Mas isso daí a gente conversa na próxima pergunta. Perfeito. Deputado, vamos falar um pouquinho agora de política. E depois dessa apresentação, que mostra ao ouvinte a sua capacidade, né, o seu trabalho, a sua condição de servir bem, eu gostaria de falar das eleições de 2014 a deputado federal, e teve a campanha mais barata do Rio Grande do Norte. O senhor teve em Lagoa Nova apenas 175 votos. Tudo bem. Mas, assim, aqui não teve nenhuma liderança apoiando, não teve voto com carro, e é que funcionam
principalmente no nosso Rio Grande do Norte, em que a prática da compra de votos é uma coisa muito corriqueira. Eu gostaria que o senhor falasse do seu orçamento de campanha para mostrar para o eleitor e para os políticos locais que é possível se fazer campanha e se ter êxito sem comprar consciências. Mostre, então, qual foi o seu orçamento de campanha, o que foi gasto, quantos votos teve, qual o custo desse voto. Muito obrigado, Marco César. Outra pergunta também que nunca ninguém tinha me feito. Tá? É importante que as pessoas saibam e que nós precisamos mudar realmente a maneira de se pensar e de se fazer política no Brasil. Eu acredito que a nossa eleição em 2018 foi um marco nesse sentido. Eu fui o sexto eleito com o voto mais barato da história. Sexto deputado federal, com certeza absoluta. O primeiro deles foi o deputado Eduardo Bolsonaro, e o segundo foi o deputado Alexandre Frota. Eu acho que o terceiro ou quarto foi o deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão, lá do Rio de Janeiro. Eu fui o sexto voto mais barato. Cada voto meu custou em torno de 44 centavos. Eu gastei, ao todo, R$ 28.500 declarados e gastos para a Justiça Eleitoral, tá certo? É claro que eu não fui obrigado a declarar, por exemplo, o valor do aluguel do carro, porque eu usei o meu próprio carro e rodei quase 40 mil quilômetros fazendo campanha, porque eu não tinha nenhum vereador e nenhum prefeito para pedir voto para mim. Então, eu tinha que ir aos locais, as pessoas tinham que me conhecer, e aí que eu falo, como você falou, a gente tinha que conquistar corações e mentes. Isto é, as pessoas tinham que passar a me conhecer, e eu tive muitos votos de pessoas que ainda hoje, final de semana passada, eu conheci uma senhora, aí em Nízia Floresta, que me disse assim: general, eu votei no senhor e não lhe conhecia. Alguém, meu filho, me pediu para poder votar no senhor. Então, essas coisas a gente ainda recebe informações. Eu tive 81.640 votos no Rio Grande do Norte, fui votado em todos os municípios. Isso é um motivo de orgulho para mim, que as pessoas confiaram em alguém que tinha uma boa formação, e alguém que, quando sabiam, tinha bons projetos, boas propostas, e alguém que sabiam que não se venderia. Da mesma maneira como não me vendi e não me vendo, também não comprei votos. Eu procurei conquistar as pessoas. O meu trabalho continua sendo assim. Eu não sei se você sabe, mas eu vou praticamente dar em primeira mão aqui a informação para a Rádio Serrana, que ao longo desses meus 2 anos e 2 meses de mandato, eu tive a oportunidade de colocar já para o estado do Rio Grande do Norte 68 milhões em emendas parlamentares, entregues ao estado e aos municípios. Com a emenda deste ano, com as emendas deste ano de 2021, eu estarei completando provavelmente 105 milhões de emendas colocadas. São realizações que muito me orgulham. Por exemplo, a Reta Tabajara, eu coloquei agora um outdoor, porque eu fiquei cansado de propaganda enganosa. Eu coloquei um outdoor mostrando que a Reta Tabajara está sendo concluída com muito esforço, depois de termos colocado uma emenda individual nossa no ano passado de 16 milhões e meio, que com o Covid foi reduzida para 14 milhões e 600, mais ou menos, juntamente com a emenda de bancada de igual valor. Então, são recursos que nós coloquei dinheiro para 92 municípios do estado. E, infelizmente, Marco César, a gente sabe que nem tudo é perfeito, né? Por exemplo, para os nossos policiais militares, eu coloquei 1.200.000, atendendo a um pedido do secretário de Segurança e do comandante da Polícia Militar, uma verba de 1.200.000 para construir um batalhão, a sede do 12º Batalhão de Polícia Militar, em Mossoró. Esse dinheiro está no Rio Grande do Norte desde o começo do ano passado. Já completou praticamente 1 ano e o dinheiro até agora não foi utilizado. Isso é um absurdo, isso é um crime contra a sociedade, que essa governadora não consegue dar vazão às demandas aí. E eu fiquei sabendo, né? Claro, a gente acaba ficando sabendo das coisas. Não quero que isso saia, não, porque isso aí vai ser carimbado pelo general. Isso é um absurdo. É uma coisa que a gente faz para a sociedade.
no caso, para os policiais e para as pessoas também, né? Porque um batalhão da polícia atende ao cidadão potiguar e aquele que precisa da ação policial, tá certo? Então, é um pouco da prestação de contas no nosso mandato que a gente vai começando a fazer aí e falar. Eu tenho as redes sociais muito bem utilizadas, eu tenho mais de 154 mil seguidores no Twitter, eu tenho não sei quantos mil aí no Instagram, no Facebook também, @General Girão. Quem quiser saber das minhas realizações, pode entrar aí, porque no dia a dia a gente alimenta com informações do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Agora mesmo eu estou alimentando com informações sobre o que o Ministério da Saúde tem levado para o nosso Rio Grande do Norte. Porque até então, a governadora diz que é ela quem está colocando isso daí no Estado. E não é. É o Ministério da Saúde. Né? Antes de ontem, eu fiz uma publicação de mais 69 mil doses que foram entregues aí no Rio Grande do Norte. Deputado, o senhor antecipou, inclusive, algumas respostas a perguntas que eu iria fazer, né? Em relação ao desempenho do seu mandato, eu tenho informações da sua correção com a sociedade, com o povo. Ou seja, tem colocado emendas, independente de qualquer situação política, para diversos municípios, independente da votação que teve. Outra coisa aqui de informação que eu tenho dessa parte de infraestrutura para o Estado, como a Reta Tabajara, o volume responsável por quase todo o recurso, a conclusão dessa obra importante. Então, eu aproveitaria a pergunta para pedir que o senhor fale alguma coisa mais de infraestrutura que tem sido trazido pelo governo federal para o Rio Grande do Norte, como também no social e no combate ao Covid. As ações do governo federal nesses três aspectos: infraestrutura, social e combate ao Covid. Muito obrigado, Marco César. Nós, no começo do nosso mandato, em 2019, nós criamos aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido, envolvendo deputados e senadores. Nessa Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido, o semiárido é uma grande região geográfica que o Brasil possui, que tem uma capacidade de geração de economia, né, muito grande. Eu digo que é uma nova fronteira econômica para o nosso país. Tá? Nós já temos aí, por exemplo, produção de alimentos, né, melão, o maior produtor de melão do mundo, a produção de energia eólica, a produção de camarão, a produção de minerais, porque nós temos até urânio dentro da área do semiárido brasileiro. Nós temos ferro aí na região aí de Jucurutu, uma mina, acho que é Morro Bonito ali, a mina que tem lá junto de Jucurutu, que eu visitei o local também, excepcional, só precisa de logística, precisa de infraestrutura. Então, dentro da Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido, nós criamos alternativas de apoio aos produtores. Quem está potiguarizando, é um termo que a gente está criando aí no Estado, potiguarizar significa produzir no Rio Grande do Norte. E aí a gente está apoiando quem está potiguarizando. Fizemos um seminário sobre isso para os produtores de frutas. Esse seminário aconteceu em Panguaçu, na sede do Instituto Federal em Panguaçu. E vamos fazer mais seminários ali. É uma pena que a pandemia está freando essa nossa vontade de reunir as pessoas, mas buscando apoiar quem está produzindo no Rio Grande do Norte, quem está potiguarizando. Seminário de turismo, seminário de geração de energia, seminário de geração de alimentos de origem do mar, né, de frutos do mar, seminário de geração de produtores do leite, de seus laticínios, de seus derivados do leite, né? Então, a gente está procurando fazer essa divulgação e apoio a quem produz. Essa é uma das realidades do nosso mandato. Ok? Na parte social e na parte de apoio à saúde, a gente pode dizer o seguinte: eu tenho levado a ideia de implantarmos na cidade de Natal, na nossa capital, o Colégio Militar de Natal, que foi uma proposta do presidente Bolsonaro, que a gente espera que no ano que vem a gente consiga, pelo menos, dar partida nessa ideia da construção aí e da criação do Colégio Militar de Natal. Apoiei também a criação de escolas cívico-militares, que são escolas que permitem aos alunos ter uma melhor qualidade de ensino, com disciplina, com hierarquia, com obediência e com seriedade nos estudos, tá certo? Quando você coloca a disciplina dentro da sala de aula, você consegue ter o aluno voltado somente para estudar e não para ficar com brincadeiras e com outras coisas. Pelo menos é isso que os pais acham
que os alunos e os filhos vão fazer na escola, é estudar, né? Estudar para aprender alguma coisa e para ter uma profissão e ser alguém na vida. Esse é o desejo de cada pai e de cada avô. Agora, eu já sou avô, tenho 4 netos, 3 netas e 1 neto, então é tudo que eu quero para as minhas netas, e é exatamente que elas possam ir para a sala de aula para poder estudar. Tá certo? Em relação ao Covid, o que a gente pode dizer é o seguinte: nunca os prefeitos dos municípios, não só do estado do Rio Grande do Norte, mas de todos os municípios do Brasil, nunca eles receberam tanto recurso quanto receberam nesses 2 anos e 3 meses, 4 meses aí de mandato do presidente Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes entrou com uma proposta de retirar os recursos que ficavam parados no orçamento dos ministérios para serem utilizados mediante uma decisão, às vezes, do presidente do partido que comandava aquele ministério. Ele pegou esses recursos e tirou e colocou para que os deputados e senadores, que fazem base do governo, principalmente, levassem para os seus estados. Com isso, eles permitiram que nós tivéssemos essa capacidade de fazermos o que a gente chama de transferência voluntária da União. São recursos da União que vão direto para os municípios, não passa por o Ministério, não passa pelo governo do Estado e chega na ponta da linha para atender a quem precisa mais, né? Vocês devem estar lembrados que na campanha do presidente Bolsonaro ele falou isso aí muito claramente: mais Brasil e menos Brasília. E eu repeti isso muito, e estamos fazendo valer agora aquilo que a gente pensava na época da campanha, estamos praticando agora nesse nosso mandato. Então, os recursos, o montante de recursos é muito grande. Eu até pensei em pegar o papel aqui para poder ler para vocês, mas é uma coisa impressionante. A quantidade de recursos que foi para o enfrentamento do Covid nos estados, eu tenho aqui especificado, mas só um exemplo. A gente pode mandar dinheiro para média e baixa complexidade, né? E para alta complexidade. Então, por exemplo, Lagoa Nova, eu estarei mandando esse ano uma emenda de 150 mil, lendo aqui assim para poder ficar melhor, porque o número aqui é muito pequeno. Lagoa Nova vai estar recebendo 100 mil e R$38. Eu estou colocando R$38 no final do valor da transferência, porque eu estava mandando dinheiro, e aí o pessoal recebia e dizia assim: não, esse dinheiro aqui que mandou foi fulano de tal, foi isso, foi aquilo. Eu disse: não, agora afinal vai ser R$38, porque 38 é o número do Aliança pelo Brasil, que é o partido que a gente está procurando criar. Tá certo? E também é um número que corresponde a um bom calibre de arma de fogo que a gente é a favor do uso para a defesa pessoal. Isso é bom que fique muito claro. Eu sou a favor do porte de arma, mas para a defesa pessoal, não para a agressão. Por isso é que é importante que as pessoas possam ter um controle psicológico daquela arma que ele esteja sendo autorizado a usar. Tá certo? Então, a quantidade de recursos que tem sido mandada para o estado do Rio Grande do Norte está muito grande, e vocês sabem muito bem, né? Eu divulguei isso aí várias vezes, a imprensa também divulgou, e tem até investigação acontecendo em relação ao nosso estado do Rio Grande do Norte. 5 milhões, no começo do ano passado, foram embora para um tal de consórcio do Nordeste, entregues aí de mão beijada pela governadora para uma empresa que iria fornecer respiradores. Só que o nome da empresa é Hemp, não sei quanto, Hemp Store. Hemp é maconha. A empresa era especializada em vender maconha. Tá certo? E o governo do estado do Rio Grande do Norte fez o pagamento de 5 milhões para fornecerem respiradores. Nunca os respiradores vão chegar no nosso estado. Eu só espero que as pessoas que fizeram isso sejam responsabilizadas e respondam na justiça. E agora tem um processo também já aberto, sendo investigado, também de uma abertura de uma licitação feita pelo secretário de Saúde e a governadora, de 1.300.000 para a compra de sacos de lixo. Poxa vida, é brincadeira um negócio desse. Mas dinheiro do Covid, tá? Então, dinheiro que era para ser usado para compra de testes, compra de medicamentos, medicação preventiva. Eu queria fazer um parênteses aqui, Marcos César. Eu sei que eu estou falando muito nessa pergunta, mas eu queria fazer um parêntese para cada um de vocês aí. As sociedades médicas, as associações médicas, elas estão em conflito em relação ao que fazer frente ao Covid. A doença, o Covid é uma doença, é um vírus, certo? Ele é transmissível. Toda doença, todo tipo de vírus ou bactéria, sempre você tem que ter alguma prevenção. O seu organismo tem que estar preparado, melhor ou menor, né? Tem que ter uma preparação do seu organismo para que você não seja tão vulnerável.
Então, o Covid, ele merece, sim, que existam tratamentos preventivos, medicação preventiva, medicação profilática, medicação que possa fazer com que o seu organismo esteja mais fortalecido. Exemplo, você pega uma gripe, a gripe é um vírus, né? A virose é uma gripe. Qualquer virose. Você pega uma gripe, se o seu organismo estiver com anticorpos reduzidos, se a sua imunidade estiver baixa, você estará mais suscetível, mais enfraquecido e favorável a receber a ação desse vírus. O Covid é a mesma coisa. Então, as pessoas que pegam o Covid, se elas, no primeiro sintoma do Covid, o médico sabendo disso daí, receitar medicação preventiva, você vai ter um fortalecimento dos seus anticorpos e, com isso, o vírus não vai se criar dentro de você. Agora, se você aceitar a informação, olha, você está com gripe, você está com suspeita de Covid, mas tome aqui o remédio para a febre e volte para casa. Não. Se você fizer isso, o vírus vai se instalar dentro do seu corpo e aí os danos que ele causa ao organismo do ser humano serão danos irreparáveis, tá certo? Nós começamos a conhecer o Covid com as mortes acontecendo e hoje nós estamos com um número de mortes absurdo e, infelizmente, as pessoas ainda teimam em não praticar a medicação preventiva. Onde houve o prefeito que está fazendo medicação preventiva, profilática, ele está conseguindo suspender, cortar as novas contaminações, principalmente os novos óbitos. Muito obrigado pela sua resposta. Tem mais aqui uma pergunta. Aliás, não é nem uma pergunta, é um pedido, né? Tem uma anedota do cara que gostava de pedir muito. Não é muito meu caso, não. Então, ele encontra um amigo, vê um volume do bolso do amigo, e diz, me arranja aí um cigarro desse. O cara diz, não tem cigarro, não. Aí ele olha de novo e me dá uma pastilha. Aí, não tenho pastilha, não. Aí pede outra coisa, ainda não é. Aí o cara entende e diz, rapaz, o que eu tenho aqui é um colírio. Eu boto um pinguinho aqui no meu olho. Eu queria saber o que é que o senhor tem que possa ajudar a Lagoa Nova, além dessa emenda que estão destinando de R$100 mil, R$70 mil. Alguma emenda, por exemplo, na parte de infraestrutura, de calçamento de rua, algo mais que o senhor possa colocar esse leque de ofertas, digamos assim, de benefícios para esses tão sofridos municípios, né? Além de que esse é um pedido mais específico, eu já fiz a um outro deputado que não tive resposta, apesar de ter cobrado 2 vezes, é sobre instalação de internet pública em praças, em lugarejos, em postos de saúde. O governo tem um programa de instalação dessa internet, que é algo hoje tão essencial na vida das pessoas, né? E até ajuda na questão do orçamento, com as pessoas disponibilizando dessa internet gratuita, deixa de pagar os planos de companhias telefônicas. Principalmente para a juventude, para estudos. E eu sei que tem esse programa, sei que o senhor tem uma grande influência nesse setor todo. Se a gente poderia ver quais são as necessidades do município, através da Câmara ou da Prefeitura, não tem nenhum problema. Eu não sou aliado político do prefeito e nem tenho grande quantidade de aliados na Câmara, né? Porque o prefeito tem a grande maioria. Mas, assim, na hora que se quer alguma coisa para o município, a gente não olha para esse lado político. A gente tem que olhar para o benefício da para a população. Então, essa pergunta é de saber o que é que ele poderia trabalhar, de trazer benefício através do seu mandato para o município de Lagoa. Com certeza, Marco César. Olha, nós temos procurado atender a pedidos. É claro que, como você falou, eu mandei recursos em 2019, eu mandei uma emenda para uma prefeitura, não vou dizer qual foi o município, não, mas a prefeita era do Partido dos Trabalhadores, tá certo? E aí chegou lá uma emenda e a conversa que eu ouvi dela com os assessores lá foi o seguinte: quem é esse tal de deputado general Girão? Por que ele está mandando dinheiro para cá? Quem foi que pediu? Qual é a intenção dele de mandar dinheiro para cá? Rapaz, é um negócio impressionante, cara. Algumas pessoas se acham donas da cidade, donas das pessoas. Político nenhum é dono da vida de ninguém.
É isso que tem que ficar muito claro para a nossa sociedade. Político nenhum é dono da vida de ninguém. A pessoa pode até receber um dinheiro de alguém como ajuda, mas na hora de votar, ela vai votar na pessoa que ela confia, que ela conhece. É assim que tem que ser. Eu não quero que ninguém vote em mim porque eu coloquei uma emenda no município. Não, eu quero que votem porque conhecem o deputado General Girão e sabem que ele é um cara que tem autenticidade, é um cara de firmeza de propósitos, é um cara que não vai se vender de maneira nenhuma. Eu tenho uma característica, eu sou da base do presidente Bolsonaro, né? Eu não me considero bolsonariano. Eu não gosto desse termo bolsonariano, assim como eu não gosto do termo lulista e coisa parecida, porque dá a impressão de que você não tem, vamos dizer assim, a noção e a consciência do que você deve fazer com o seu mandato. Eu tenho o meu mandato, eu já votei contra algumas coisas do governo, eu falo com o presidente Bolsonaro, que é meu amigo de academia militar, de vida paraquedista também, que nós somos paraquedistas militares. É, eu falo com ele o que eu não concordo. E ele tem que ouvir realmente, porque eu fui eleito para poder representar o Brasil e o nosso Estado. Eu não fui eleito para poder ficar como sendo cordeirinho do presidente da República, de maneira nenhuma. Ele tem que ouvir, sim, aquilo que eu não concordo. Porque o que eu não concordo é que as pessoas que votaram em mim também não concordam. E aí, numa próxima eleição, se você está fazendo muita coisa que os seus eleitores não concordam, você vai perder o voto dele. É isso daí que deve acontecer. Né? Então, o que eu tenho feito é o seguinte, eu tenho atendido a pedidos, tá certo? Então, se Lagoa Nova tem alguma necessidade de alguma pavimentação de ruas ou coisa parecida, eu sei que todos os municípios têm, mas se mandarem um e-mail para mim, eu vou digitar depois o e-mail, se você puder colocar para os ouvintes todos aí, é DG Girão M, D de dado, né? G Girão, G-I-R-A-O-M, @gmail.com. Mande um e-mail para a gente, com um ofício da prefeitura, se possível, dizendo o que precisa de recursos para fazer que obra. Tá? Tendo projeto, a gente vai sim fazer a concessão de emendas, porque a gente acredita que esse ano, com a aprovação do orçamento e com essa situação da pandemia, o Brasil precisa se alavancar da economia. E para alavancar a economia, a melhor coisa que tem são obras, é construção civil. Então, acredito que o governo Bolsonaro vai fazer, nesse segundo semestre e ao longo do ano que vem, muito mais obras do que fez até agora. Vocês devem estar acompanhando aí o ministro Rogério Marinho, o nosso ministro do Desenvolvimento Regional, tem uma quantidade enorme de obras que ele tem inaugurado. Toda semana, praticamente, tem uma obra sendo inaugurada em alguma cidade do Brasil. Essa semana foi aqui em Brasília. Eu recebo a prestação de contas dele toda semana para nós. A gente está do mesmo lado da política, ele, o ministro Fábio Faria também. A gente está do mesmo lado de um Brasil que a gente quer que dê certo, e o Rio Grande do Norte também. Então, a gente está procurando fazer isso aí. No tocante à internet na praça, se mandarem para mim dizendo qual é a comunidade que precisa e quantas pessoas que são atendidas naquela comunidade, a gente coloca aqui no rol de prioridades, porque, só para você ter uma ideia, eu coloquei recursos para instalação de 10 antenas, recursos de emenda parlamentar, para a instalação de 10 antenas da internet na praça para esse ano agora. Tendo mais recursos sendo liberados, que eu chamei de transferência voluntária da União, eu vou colocar mais recursos para isso, porque eu sei que a internet passou a ser, o acesso à internet, o acesso à rede mundial de computadores, né, de informações, passou a ser uma coisa fundamental, importantíssima para todos, para toda a população, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para os adultos, para os agricultores, para quem quer produzir. Se você produz alguma coisa, você quer fazer divulgação do seu mercado, por exemplo, uma pessoa produz boné, uma pessoa produz camisas bordadas, qualquer coisa que você produza, doce de leite, se você quer vender, joga na internet que vai aparecer gente interessada em comprar. É isso que a gente tem procurado fazer. Então, mandem para mim a necessidade das comunidades que precisam disso daí, Marco César, que a gente vai atender sim, porque o ministro Fábio Faria também está com um projeto muito grande de ampliação por meio da Telebrás, na colocação dessas antenas para o acesso à internet na praça. Não sei se respondi tudo que você queria. Vou dar encaminhamento através do vereador e do próprio prefeito nessa solicitação. Deputado, mais uma pergunta, agora entrando na política mais específica, né? Uma avaliação sua sobre o momento político nacional. Eu sei que você é uma pessoa bem ligada ao presidente da República, até por ser militar, ser os dois militares. E ontem esteve, inclusive, com o presidente
fazendo a entrega de uma fotografia que tem um significado muito grande para os militares, da onça. E o senhor disse lá para a imprensa, ao lado do presidente, chegou a hora da onça beber água. O que é que significa isso? Pois é, a hora da onça beber água, a gente diz que é a hora da decisão, né? É a hora que as decisões precisam acontecer, né? O Brasil está realmente num momento muito decisivo. A cada dia a gente tem mais novidades a respeito desse enfrentamento à pandemia. Eu lamento muito as pessoas que estão sendo contra o tratamento preventivo. A gente precisa ouvir os médicos, sim, para que a gente possa ter uma maior proteção da vida das pessoas. Nós estamos saindo da área da saúde, nós temos na área da governabilidade. O Brasil é uma democracia, é uma república federativa. E como é que funciona uma república federativa? Existe um poder central, que é o poder executivo, certo? E que tem outros poderes, judiciário e legislativo, que devem atuar independente entre si, mas harmônicos. Isso está na Constituição. E essa harmonia, eu considero, e não somente eu, mas todos os analistas políticos consideram que a harmonia ela é quebrada quando começa a haver uma interferência muito grande de um poder sobre o outro. Então, é muito lamentável, por exemplo, de uma decisão de antes de ontem, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, na verdade, presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, determina ao presidente do Senado que ele abra uma CPI, atendendo a mais uma demanda de partidos da esquerda, partidos de oposição. Então, o que o presidente Bolsonaro falou de um ativismo político dentro do judiciário é verdade. Não foi somente essa decisão. Várias outras decisões que o pleno e, às vezes, monocraticamente, os ministros do Supremo têm dado, contrária ao que está na Constituição Federal. Vocês sabem muito bem que eu estou respondendo a um inquérito chamado de Inquérito dos Atos Antidemocráticos. 4 deputados federais respondemos a esse inquérito e já respondi e não encontraram nada sobre a minha participação em atos antidemocráticos, tá certo? Nós ficamos sabendo que o ministro Alexandre de Moraes, que é quem faz o inquérito acontecer, prorrogou por mais 90 dias, por mais 3 meses. Então, ele vai prorrogar isso aí até quando? Se não encontrou nada nos 4 deputados investigados. É um absurdo. A gente está vivendo uma coisa onde um poder se acha superior a outros. Eles se acham supremos, total. Mas, na verdade, o supremo é o povo. O povo é quem elege quem ele quer que represente, que faça e que conduza os destinos. O ministro do STF, infelizmente, ele foi colocado lá, indicado por um presidente da República, que eu lamento que seja assim. Lamento que não tenha nenhum critério mínimo do proposto, do indicado. Por exemplo, ser um juiz, ser alguém que já tem uma experiência jurídica, tá certo? Mais abalizada, ou ser alguém que tenha um gabarito jurídico maior. Eu lamento muito que a gente esteja vivendo esse momento na política do Brasil. Com certeza absoluta, eu acredito que é um momento ímpar que a gente vive da nossa democracia, e eu espero que isso daí seja mudado o quanto antes. Então, quando eu entreguei aquele cartão ali para o presidente, eu tenho entregue para várias pessoas que eu sei que são pessoas positivas, que pensam o Brasil, sim, eu digo que é um momento de decisão. Nós começamos a viver esse momento de decisão desde antes das eleições. Quando da campanha, eu sempre dizia, a hora da onça beber água está chegando. E cada um de nós pode definir muito bem a hora da sua onça beber água. Se você tem alguém da sua família, eu peguei o Covid no começo e decidi sim pela medicação preventiva. Minha esposa, minha filha mais velha pegou também decidi pela aplicação da medicação. Minha esposa pegou também, todas as pessoas que eu conheço, que são do meu rol de convivência e que têm o Covid,
elas sabem que eu oriento desse jeito. Então, eu digo para elas assim, é a hora da onça beber água para você. Você decide, você quer a medicação? Você escolhe se você quer ou não quer fazer a medicação preventiva. Eu faço a ivermectina a cada 15 dias, 3 comprimidos de acordo com o meu peso, é um comprimido para cada 30 quilos. Eu faço isso daí porque o médico me disse, faça, general, faça porque o senhor estará fortalecendo a sua imunidade. Faço vitamina D, faço caminhada, pego sol, quase todos os dias eu vou para o sol, faço comprimido de vitamina D também, estou tomando zinco. Então, se você pode fortalecer você, se fortaleça porque é a hora da onça beber água, está chegando para você. No tocante ao Brasil, eu sei que o presidente Bolsonaro está muito incomodado com essa situação de interferências dos poderes, de um poder sobre o outro. E todo mundo sabe muito bem que no começo da pandemia, o ano passado, também motivado por ações movidas por partidos de esquerda, principalmente movimentados pelo tal do Consórcio do Nordeste, que é um grupo de governadores que se reuniu para afrontar a República Federativa do Brasil, certo? Esse consórcio do Nordeste foi criado para isso, afrontar a forma republicana de governo. Isso sim é antidemocrático. E a justiça não considerou isso daí como sendo antidemocrático. Tá certo? Então a gente lamenta muito, muito isso daí. Eu espero que as pessoas que fazem a gestão no país entendam que o que está acima de qualquer outra coisa é a Constituição Federal. E ela precisa ser obedecida por todos. Muito bem. Finalizando a nossa entrevista, eu gostaria de ter uma avaliação também concisa do quadro político estadual e antecipando já o senhor é candidato a governador? Rapaz, o que eu posso dizer para você hoje é o seguinte: o que me moveu na política, primeiro, foi entrar na política para buscar apoio à eleição de um presidente conservador, um presidente que valorizasse, acima de tudo, fosse cristão e valorizasse Deus, a família, valorizasse o direito de defesa da vida, o direito de propriedade. E esse cara que a gente conseguiu eleger é o presidente Bolsonaro. Eu entrei na política por causa disso. Por causa dele, eu concorri a deputado federal. E hoje eu sou deputado federal do estado do Rio Grande do Norte e do Brasil. E continuarei sendo deputado federal enquanto Deus me der saúde e vontade de viver, acima de tudo, tá certo? Na política, a gente não deve antecipar eleições. Eu acredito que a gente deve cumprir a missão na medida que ela vem surgindo para você. Então, hoje, eu continuo lutando com todas as minhas energias para ser um deputado federal que orgulhe o estado do Rio Grande do Norte. Eu não estou fazendo o meu mandato para ficar entrando com processos contra A, B ou C, fazendo valorização à bandidagem ou coisa parecida, não. Eu estou fazendo meu mandato para valorizar o que a gente tem no nosso Rio Grande do Norte, para valorizar quem está potiguarizando, quem está vivendo no Rio Grande do Norte ou quem vai visitar o nosso estado, ver as belezas do turismo. Então, enquanto eu tiver saúde, Deus me dê essa vontade, eu quero sim continuar sendo um deputado federal. Agora, nós fazemos parte de um grupo político, um grupo de apoio ao presidente Bolsonaro. A gente espera que esse grupo político tenha nomes fortes que possam ser oferecidos para os apoiadores na campanha do ano que vem, para que nós possamos ter um nome forte para colocarmos para ser o candidato ao governo do Estado, o candidato ou a candidata ao governo do Estado. E com isso, nós derrubarmos essa vergonha que a gente tem no Estado hoje de uma governadora que realmente nos envergonha. Porque a cada dia das atitudes dela, eu lamento muito as pessoas que votaram nela e que ainda acreditam que essa pessoa que foi eleita tivesse sido a melhor opção para nós, tá certo? Eu lamento muito isso daí. Então, o que eu posso dizer é isso. Fora isso daí, eu quero que as pessoas entendam que o meu silêncio nesse sentido talvez seja um silêncio muito mais forte, porque eu hoje entendo que o que é importante para nós é combater a pandemia, salvar vidas, salvar empregos e salvar empresas. O Rio Grande do Norte não pode mais andar para trás como tem andado ainda com esse lockdown. Esse fechamento das empresas, o fechamento das lojas, dos restaurantes, dos bares, das igrejas, isso não resolveu em canto nenhum. E outra coisa, esses setores aí foram os primeiros que mais se organizaram para atender às obediências de higienização dos seus frequentadores. Então, por que fechar? Outra coisa, por que fechar a partir... Não, aí agora liberou e só pode funcionar até às 20 horas. Sim, mas por que não pode até às 21?
ou até às 22, ou até às 24 horas. O Covid, ele só ataca de madrugada? Ou só ataca à noite? O Covid ataca também no mar? Pelo amor de Deus, é uma incoerência, é uma insanidade. Nós estamos dentro de uma insanidade. Esse comitê científico que foi construído aí no estado do Rio Grande do Norte, eu lamento muito os comitês científicos que estão trabalhando para impedir as pessoas de praticarem atividade física. O desempenho físico nosso é fundamental para você ter mais imunidade, para fortalecer mais o seu organismo. Aí estão proibindo as pessoas de fazer atividade física. Pelo amor de Deus, nós estamos sendo... É uma insanidade. O mundo precisa, sim, o mundo vai cobrar isso daí dos gestores, aqueles que foram contra a atividade física para ser feita ou até mesmo a aplicação da medicação preventiva. Muito bom, meus parabéns pela nossa entrevista, mas para finalizar realmente, eu gostaria de uma mensagem sua aos alagoalenses, como brasileiros, aquela mensagem positiva do futuro que nos aguarda diante das medidas que estão sendo tomadas. Olha, a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: nós estamos vivendo um ano outro ano bastante sensível, 2021. Lutem com todas as suas forças para que as crianças e os jovens, os adolescentes, não continuem com essa proibição do acesso ao ensino. A educação, ela não pode parar nunca, tá certo? O ensino é fundamental para que nós possamos reduzir os danos em relação aos jovens e adolescentes e crianças. Vamos lutar também com as nossas forças para nos mantermos vivos. Todo dia a gente recebe notícia de alguém que acabou tendo um infortúnio em relação a esse Covid-19. Eu estarei usando as minhas forças aqui na Câmara dos Deputados, como deputado federal, como cidadão brasileiro também, para cobrar das organizações internacionais, principalmente da Organização Mundial da Saúde, que haja uma investigação rigorosa em cima do chinês que produziu esse vírus no laboratório e que até hoje não foi responsabilizado para que ele não produza depois um Covid 20, 21, 22, 50, 100. O Covid-19 foi produzido em laboratório e tem que ser sustada a produção de novos vírus com essa mesma característica. Isso daí é uma guerra que a gente está enfrentando, é a terceira guerra mundial. A história vai classificar sendo, sim, o Covid-19 como tendo sido uma terceira guerra mundial, que está causando mais mortes do que muitas guerras causaram, tá certo? Então, o meu desejo é que a gente fique vivo, nos protejamos e que a gente possa lutar pelo que a gente acredita, pelos nossos sonhos. Sonhos individuais, sonhos familiares e sonhos de município, de estado e de país, tá certo? Um forte abraço a todos e que a gente possa, nas proteções aí de quem for cristão, mas hoje é dia de Santa Madalena, né? Que a gente possa continuar vivo, tá certo? Nos arrependermos dos nossos pecados, acima de tudo, porque o perdão dos pecados ele é uma coisa que conforta muito psicologicamente a gente, e que a gente possa, como cristãos, defender aquilo que a gente acredita, principalmente as nossas famílias e Deus acima de tudo, tá bom? Um forte abraço a você, muito obrigado. Eu espero receber os pedidos aí dos lagoanovenses e todos os demais que nos ouviram aí. Ok, muito obrigado, deputado. Minha continência de respeito, Marcos César. Obrigado.